como aumentar a devoção a Nossa Senhora sem aumentar muito a quantidade de orações e de terços. E o que é exatamente a devoção a alguém, como a Nossa Senhora, ou a São José, ou a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que nós conversaremos hoje e daremos 3 sugestões práticas para aumentar essa devoção no dia a dia. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Quem está chegando pela primeira vez, eu convido a que se inscrevam para fazer parte dessa nossa grande família dos participantes do canal dos Santos Anjos. E eu lembro a todos aqueles que desejarem, que podem ainda colocar suas intenções para a Santa Missa desta sexta-feira, certo? E hoje eu queria falar um pouco sobre como aumentar a devoção a Nossa Senhora no dia a dia. Por quê? Porque, sobretudo, quem já tem uma certa devoção a Nossa Senhora, mas não tem tempo de rezar mais terços, ou as condições de vida, de família, etc., não permitem uma frequência maior aos santuários marianos, como aumentar a devoção. Vamos começar. É claro que se pode falar de várias formas. Hoje eu vou falar de 3 principais. Mas é importante a gente se lembrar do que é a devoção. Quando eu digo eu tenho devoção aos Santos Anjos, ou eu tenho devoção a Nossa Senhora, o que é essa devoção? A pessoa que é devotada, vem a origem, a palavra vai remeter a dedicada, a pessoa que se dedica a alguém. Mas, do ponto de vista prático, a devoção está ligada a 3 atitudes de alma, que é eu sempre lembrar-me de Nossa Senhora, e isso é a piedade. A piedade é uma relação de alma que o filhinho pequeno tem com a sua mãe. Então, essa atitude de eu ter essa relação frequente e filial com Nossa Senhora, essa é a primeira coisa, a piedade. Outra coisa é a perseverança, eu sempre pedir, ainda quando parece tudo perdido, ou quando parece que eu não vou receber, perseverar nesse relacionamento. E, em terceiro lugar, uma grande confiança. O que é a confiança? A confiança é a virtude da esperança fortalecida por uma certeza, por uma sólida convicção. Eu sei pelos dados da fé, Deus Nosso Senhor revelou, depois a história da salvação me mostra que Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo por Maria. Então eu tenho uma sólida convicção. Eu procuro conhecer mais do catecismo, eu procuro conhecer mais sobre Nossa Senhora, as verdades da fé ligadas à Santíssima Virgem, a sua virgindade, a sua Imaculada Conceição, e isso me dá a certeza de que eu posso esperar nela, seja qual for a circunstância. Então essas 3 atitudes de alma, a piedade, a perseverança, a confiança, formam essa devoção, essa atitude de alma diante de Nossa Senhora, e isso vai me levar à dedicação, vai me levar a servi-la, naquilo que estiver ao meu alcance. Então isso é, em muito poucas palavras, a atitude de devoção diante dos anjos, diante de Nossa Senhora, enfim. Agora, nem sempre, digamos que nós já façamos o básico, que é rezar o terço, de preferência o rosário, mas digamos o básico, rezar o terço todo dia, levar o escapulário, a medalha milagrosa, enfim, atos básicos da devoção à Santíssima Virgem. Existem certas coisas que não aumentam muito o fardo, mas que aumentam exponencialmente a nossa devoção à Nossa Senhora. E eu vou dar então, portanto, 3 sugestões práticas para aqueles que quiserem colocar isso no seu dia a dia. A primeira coisa é orações jaculatórias abundantes. A oração jaculatória tem esse nome, parece complicado, mas são simples, orações feitas no momento, orações simples, podem ser invocações, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, rogai por mim, ou podem ser, e de preferência são, coisas muito pessoais e aplicadas ao momento preciso que eu estou vivendo. Então, se eu tenho uma dificuldade, vamos imaginar um estudante que está fazendo uma prova, está com dificuldade de se concentrar ou de lembrar de alguma coisa, minha mãe, ajudai-me. Então, essa oração rápida, mas que é ligada à minha necessidade,
Ou até se eu leio algo muito bonito de Nossa Senhora, e diz, minha mãe, eu vos louvo especialmente por isso que eu estou lendo. Isso não precisa ser dito em alta voz, mesmo porque, se é muito frequente, as pessoas começam a achar que a gente ficou assim, meio esquisito por causa da devoção a Nossa Senhora. Não precisa a todo momento falar alto, mas uma atitude de alma ou uma oração mental ou verbal em voz baixa a Nossa Senhora, sobretudo nas necessidades, nas dificuldades e, sobretudo, durante as tentações. Então fica que a gente não só reza, mas a gente forma um espírito de oração. Nós formamos uma segunda natureza de recorrer a Nossa Senhora. E isso chega a um ponto que, às vezes, sem perceber, a gente já está recorrendo a ela. E quando a gente se dá conta, nós estamos rezando sem que aquilo saiu meio espontaneamente, porque isso virou um hábito. Quando nós formamos esse hábito, nós estreitamos muitíssimo a nossa relação com Nossa Senhora. E eu dou um exemplo aqui que é desagradável para muita gente, mas quantas vezes eu já vi isso? Alguém que está num perigo iminente solta um palavrão. Eu me lembro, quando estava na faculdade, dirigindo dentro de um estacionamento, estava bem devagar, um rapaz estava atravessando a rua, só que ele olhou para o lugar errado e eu estava vindo desse lugar. Eu o vi, graças a Deus, e pude frear, mas ele não me viu. E eu freiei muito em cima. E ele, logo assim, como segunda natureza, soltou um palavrão horroroso. Se nós tivermos o hábito da oração, nós, ao invés de soltarmos uma vulgaridade, nós vamos soltar uma jaculatória. Nós vamos recorrer a Nossa Senhora. E isso vai nos ajudar enormemente. Então, o poder das orações jaculatórias. E isso nós podemos, não precisamos ajoelhar para fazer, não precisamos colocar as mãos postas, não precisamos estar diante de uma imagem. Isso pode ser quando estamos subindo uma escada, andando no corredor entre a cozinha e o quarto, ou entre o escritório e o elevador, enfim. Nós podemos fazer isso a todo momento, e se isso vira uma segunda natureza, isso nos ajuda muitíssimo. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é algo que, faça quem quiser, a mim me ajudou muito, uma sugestão do professor Plínio Corrêa de Oliveira em uma de suas inúmeras palestras sobre Nossa Senhora, e que ele diz o seguinte: sobretudo quem é muito ocupado e que não pode aumentar as orações, tenha em casa um quadro de Nossa Senhora ou uma imagem de Nossa Senhora em um determinado lugar e faça um trato com a Santíssima Virgem. Diga: minha mãe, eu vos peço que toda vez que eu olhe para essa imagem, considere como uma homenagem e um pedido meu. Então não preciso nem dizer algo, não preciso nem pensar algo, mas toda vez que eu olhar para essa imagem, proteja-me ou dê-me tal graça. Se eu sou uma pessoa muito impaciente e quero a graça da paciência, eu peço, toda vez que eu passar diante daquela imagem específica, eu estarei vos pedindo automaticamente, eu não preciso nem pensar, eu vos peço a graça da paciência. Isso é algo simplíssimo, que não acrescenta nenhum fardo para nós, pelo contrário, é levíssimo. Nós vamos ver a nossa vida espiritual mais leve. E outra coisa que aumenta muitíssimo a devoção a Nossa Senhora e que não aumenta o nosso fardo é nós analisarmos as coisas que nos cercam com os olhos da fé, como se Nossa Senhora estivesse vendo aquilo. O que Nossa Senhora julgaria de um tal fato se ela estivesse em meu lugar? Por exemplo, se eu estou andando na rua e vejo pessoas fazendo coisas indecentes, imorais, eu internamente reprovar aquilo e oferecer um ato interno de reparação a Nossa Senhora. Toda vez que eu vejo um noticiário, eu leio algo no jornal, ou seja lá onde for, de algo que ofende a Deus, eu me unir aos sentimentos de Nossa Senhora. E isso se faz num instante. E novamente se torna as jaculatórias são uma oração constante. E essa atitude de alma nos ajuda a formar a mentalidade de Nossa Senhora. Quando nós falamos o Imaculado Coração de Maria, o coração não é só e não é sobretudo o símbolo do amor. O coração, na piedade católica do Sagrado Coração de Jesus, é toda a mentalidade de Nosso Senhor. É a fisionomia moral dele. É como ele vê o mundo, como ele julga as coisas e como ele ama os homens. Então o amor é um aspecto do coração.
na devoção aos Sagrados Corações. Então, quando nós aprendemos a julgar as coisas, procurando, na medida que a gente possa, né, olhar as coisas, julgar as coisas pelos olhos de Deus, ou seja, pelos olhos da doutrina católica de sempre, pelos olhos do Evangelho de sempre, quando nós fazemos isso, não para julgar uma pessoa em particular, um juízo temerário, mas julgar os acontecimentos e as coisas com os olhos da fé, oferecendo uma reparação. Fazer isso uma vez por dia, eu lhes garanto, isso lhes unirá muito mais ainda a Nossa Senhora. E uma quarta, que é extra, é nós simplesmente pedirmos ao anjo da guarda que nos lembre dessas coisas. Porque nós, com tanta coisa para fazer e uma vida tão dissipada hoje em dia, pedir ao anjo da guarda, não me deixe esquecer desses modos de aumentar a minha união com a nossa rainha, que é a rainha dele, do nosso anjo da guarda, e que é a rainha nossa. Eu espero que isso lhes faça bem e nos vemos na próxima vez, se Deus quiser.